Está começando o segundo bloco do Guajará Notícias. O prefeito Zenaldo Coutinho, de Belém, demitirá concursados e quer temporários. Uma manobra do prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, pode deixar vários concursados de fora do serviço público. Essa semana, ele determinou à Secretaria Municipal de Administração, a SEMAD, providências para tornar sem efeito a nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos realizados em 2012. Segundo o ofício enviado pela SEMAD, a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, a SEMAG, devem ser extintos cargos de nível fundamental como motorista, agente de serviços gerais, agente de portaria, auxiliar de manutenção, eletricista, encanador, pedreiro, operador de máquinas pesadas, auxiliar de vias públicas, carpinteiro, eletricista e encanador. Alguns concursados já estão atuando na função e terão de ser exonerados. Segundo a Associação dos Concursados do Pará, ASCOMPA, as demissões referem-se a cargos extintos por Zenaldo por meio da Lei Municipal 9.203 de 2016, aprovada na Câmara Municipal de Belém em março deste ano. Entretanto, ele não soube informar quantas pessoas serão prejudicadas. Com base na extinção, a Justiça do Pará acatou o recurso da Prefeitura de Belém que pedia a suspensão das nomeações. A associação suspeita que o verdadeiro motivo esteja relacionado à intenção da Prefeitura de terceirizar esses serviços. 3 de agosto é comemorado o Dia do Capoeirista. Capoeirista é o indivíduo que pratica capoeira, um estilo de dança e luta que é originalmente típica da região nordeste do país, em especial na Bahia. A capoeira é reconhecida como um patrimônio cultural imaterial brasileiro, de acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, órgão vinculado ao Ministério da Cultura. Curioso saber que durante muitos anos, fim do século XIX até meados do século XX, praticar capoeira no Brasil era considerado um crime, de acordo com a Lei Sampaio Ferraz de 1890. Apenas após vários anos, com o governo de Getúlio Vargas, os capoeiristas puderam finalmente exercer esta arte livremente pelo país. A escolha do dia 3 de agosto para celebrar o Dia do Capoeirista é uma homenagem à criação da Lei número 4.649 de 1985 do Governo do Estado de São Paulo, que instituiu oficialmente esta data como comemoração a todos os capoeiristas. No entanto, a nível nacional, ainda não existe uma lei que oficialize o Dia do Capoeirista no Brasil. A capoeira surgiu no Brasil entre os escravos afro-brasileiros, em meados do século XVI, que tinham origem angolana e trabalhavam nas fazendas de cana-de-açúcar. Parabéns para todos os capoeiristas do Brasil. A nossa repórter Milena Menezes conversou com o Dr. Janildo Alves sobre diabetes. Então vamos conhecer um pouquinho as causas, as consequências e também o tratamento para quem sofre de diabetes. Estamos aqui na Unidade de Saúde da Vila Macarrão e vamos conversar com o Dr. Janildo Alves, não é isso, Janildo? E o doutor vai nos explicar um pouco mais sobre o que é diabetes. Doutor, né, o que é realmente a diabetes? Bom, a diabetes ela se trata de uma síndrome endocrino-metabólica que ela se caracteriza basicamente por dois motivos, né? Um deles é um defeito na produção da insulina, né, a nível de pâncreas, e um outro seria um defeito na ação dessa insulina, né, sobre o organismo. E quais são a causa da diabetes?
Bom, as causas, como eu falei, basicamente está focadas nisso, né? Na produção da insulina e na ação da insulina. E aí também a gente já divide a diabetes, como a gente conhece, em tipo 1 e tipo 2. Né? A maioria das pessoas não conhece, mas existe a diabetes tipo 1, tipo 2 e a diabetes também tipo gestacional. A diabetes tipo 1, ela acontece por um defeito, na verdade por uma destruição das células betas pancreáticas, que são as produtoras, né, da insulina. Isso acontece muito, a gente vê nas idades iniciais da vida. Diabetes, por exemplo, que são acometidas em crianças, em jovens, por esse motivo. A diabetes tipo 2 não, ela já é mais relacionada a um defeito na produção da insulina ou no aproveitamento, né, no que seria a reabsorção dessa insulina pelo organismo. E aí o tipo de diabetes que a gente mais vê com frequência, que é o que acontece mais em pessoas adultas ou já em uma idade já um pouco avançada. Doutor, quais os sintomas da diabetes? Olha, a diabetes ela produz, dentre os seus sintomas, os clássicos que a gente reconhece facilmente quando o paciente vem à consulta. Eles relatam um aumento no que seria as vezes que ele vai ao banheiro urinar, né? Um aumento na urina. Relata também um aumento no desejo de comer, ele sente mais fome, é uma fome que não é saciada facilmente, né? E a outra é sede também, né? São os 3 sintomas característicos que a gente vê nos diabéticos que procuram ajuda, o aumento na fome, na urina, né? Às vezes que vai ao banheiro urinar, e na sede também. É bem clássico. Qual o tratamento, doutor, para a diabetes? Então, o tratamento para diabetes a gente divide ele em 3 pilares fundamentais, né? Os primeiros pilares são os não farmacológicos, né, que é o que a gente dá início ao tratamento do paciente. Nem sempre a gente já entra diretamente com o medicamento. Então, um dos pilares fundamentais é a dieta do diabético, né? Uma dieta voltada específica para o controle da glicemia, o diabetes. A gente conta com profissionais do NASF que dão esse apoio a gente, por exemplo, nutricionista, né? Nas consultas então iniciais a gente sempre encaminha para um nutricionista e a dieta é passada de acordo com cada pessoa, né? É feita uma avaliação pessoal e a dieta é feita em cima disso. O segundo pilar importante, né, no tratamento é a prática de alguma atividade física. Isso é muito importante também para o controle da glicemia, atividade física frequente. E a gente também conta com o auxílio, por exemplo, da Academia da Saúde, que a gente encaminha os pacientes para lá, onde recebe esse tipo de atenção também. E o último pilar também, que não é um dos menos importantes, mas que a gente sempre deixa por último para cumprir todos os pré-requisitos, é o farmacológico, que é quando, mesmo com uma dieta apropriada à prática do exercício físico, o paciente não consegue atingir cifras de glicemias ótimas, né, adequadas, e aí a gente tem que entrar com um medicamento. Você que está assistindo o Guajará Notícias e deseja entrar em contato conosco para nos informar sobre alguma coisa que esteja acontecendo no seu bairro, na sua rua, ou parabenizar ou homenagear alguém, ligue para 993 77 1014. 993 77 1014. Daqui a pouquinho o Guajará Notícias está de volta.